Quarto crush literário aqui da nossa lista. Eu acho que talvez os bookstams atuais vão saber quem é, né? Conforme eu for ler aqui uma frase bem famosa desse personagem. Então, atenção! Sou o senhor sombrio que roubou a noiva da primavera. Sou um demônio e um pesadelo e terei um final triste. Ele é o príncipe de ouro, o herói que poderá ficar com você como recompensa por não morrer de burrice ou de arrogância. Pra quem, né, acertou aí que é o Rhysand, né? Eu tô falando do Rhysand da série de ACOTAR, né? Recentemente eu fui rendida aí por essa série de livros que é bem famosa, né? Muito famosa, ela tá constantemente aí em alta aí no mundo dos bookstams, né? No Instagram, nas redes sociais. E eu fui rendida por essa série, eu resolvi ler. Embora não seja o meu tipo de história favorita, né? Eu não gosto muito de história que é tipo fantasia medieval e coisas assim, mas eu gostei muito do plot de fadas, eu nunca tinha lido nada antes e eu gostei muito da história, né? E, gente, o Rhysand, ele não demorou a ser um crush literário, assim. Apesar de que todos os personagens ali da Sarah J. Maas, né, eles são bem conflituosos, né? Muitas pessoas do fandom aí, elas são bem divididas com relação a vários deles, né? Até porque ela construiu personagens que são bem complexos. E o Rhysand não é diferente, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta dele e tá tudo bem, né? E a gente só tem contato com ele ali no primeiro livro, mas é uma coisa bem, né, sutil, bem suave, né? Embora, né, posteriormente a gente vai entendendo ali algumas ações que ele faz ali no primeiro livro. E ele só começa a ter uma relevância ali maior no segundo livro, né? E, gente, o Rhysand, o que falar do Rhysand, né, gente? Apesar de ele ter um defeito, né, que ele é aquele tipo de pessoa, de personagem que ele adora se sacrificar pelos outros, né? Se tem uma oportunidade dele se sacrificar por outra pessoa, ele vai lá e faz, né? Embora isso até faça um pouco parte não só da personalidade dele, né? Mas com quem ele é, né? Porque ele é um grande senhor, né? Ali do reino de Prythian, que é o reino ali onde os féricos vivem. E, né? Ele é tipo um rei, né? Então isso meio que faz parte dessa coisa dele, né? De se colocar à frente, né? E tomar decisões pelo povo dele. E ele e a Feyre, eles têm um relacionamento ali que é bem conturbado, né? Ele ajuda ela ali no primeiro livro, ali meio nas entrelinhas, né? Que é quando a gente começa a tomar ranço do Tamlin, né? Que ele não faz nada pra ajudar a Feyre ali durante as tarefas da Amaranta. E é só no segundo livro que o relacionamento deles começa a se desenvolver pra valer, né? E o Rhysand, ele tem, né, uma pitada ali de arrogância, de sarcasmo, embora em alguns momentos ele use isso apenas como máscara, né? Principalmente ali quando ele vai visitar a segunda corte que ele tem, que ele governa, que é a Corte dos Pesadelos, que é uma região ali que ele governa que é bem complicada de lidar, então ele tem que fazer uso dessa máscara, né? Mas o Rhysand lá no fundo, ele é um morceguinho amoroso, né, gente? Porque quem lê os livros sabe que quando ele se junta ali com o Ezreal e o Cassian, gente, esse trio illyriano é simplesmente perfeito. Eles três juntos, a amizade deles é muito perfeita. E o Rhysand lá no fundo, ele é meio arrogante e sarcástico também, mas ele usa isso como uma máscara porque lá no fundo ela acaba se derretendo todo pela Feyre. No segundo livro, né, que é quando a Feyre ela estava prestes a tomar a decisão mais idiota que ela podia tomar na vida dela, que ela ia se casar com o Tamlin, né? E ali ela acabou pedindo socorro ali pra alguém, pra qualquer pessoa que pudesse ouvir, e o Rhysand já acaba escutando. E isso é uma coisa que posteriormente é explicada ali por que ele conseguiu escutar ela, e ele vai lá em socorro dela e tira ela do casamento e leva ela pra corte dele, né? E a partir daquele momento que eles começam a aprofundar o relacionamento deles e se conhecer melhor. E essa é uma postura que o Rhysand tem, né? Principalmente ali com relação ao Tamlin, até porque ele e o Tamlin, né? Até mesmo antes da Feyre aparecer, eles têm uma inimizade, eles não se gostam um do outro muito não, né? E tudo ficou mais acirrado depois que a Feyre apareceu, né? Eles acabaram se apaixonando pela mesma garota, né? E aí, gente, o Rhysand, ele tá aqui nessa lista porque ele conseguiu me conquistar muito, né? Principalmente por causa de algumas atitudes que ele tem ali com a Feyre, que, por exemplo, ele ensina ela a ler, né? Que a Feyre até então ela era analfabeta, né? Inclusive, ela quase morreu lá em uma das tarefas da Amaranta por causa disso, né? E ele ajudou ela lá.
E aí quando ele leva ela pra corte dele, ele ensina ela a ler, ele ensina ela a treinar, a se defender. Ele diz pra ela que ninguém pode ser senhor dela, né? Quando que ainda na cabeça dela ela achava que ela devia alguma coisa pro Tamlin. Ele fala pra ela que ninguém é senhor dela e só ela pode tomar a decisão sobre ela mesma. E, gente, isso acabou me conquistando muito nesse personagem, né? Embora eu reconheça os defeitos que ele tem, né? Como eu já mencionei. Quem leu Corte de Névoa e Fúria sabe que o casal, né? Phased, como fica conhecido aí, o chip, né? A Fairy e o Rhysand, eles têm umas cenas entre eles, mas assim, quem leu sabe que a Sarah J. Maas, ela sabe fazer um hot aí, né? Eles têm declarações de amor, mas as declarações de amor entre eles costumam ser coisas que são mais restritas a pessoas maiores de idade, né? Quem leu sabe do que eu tô falando, né? Mas é claro que sim, que eles têm alguns momentos fofos entre eles, sim. Então, assim, eu posso dizer que eu fiquei rendida, assim, à série ACOTAR. Eu gostei da série de livros, né? Apesar de não ser o tipo que eu costumo ler. E fica aqui, né, o meu registro do Rhysand como um dos maiores coaches literários que a gente tem atualmente. Eu amo minha família, mas venho mesmo é pela comida. Essa frase aqui, quem é fã de Bridgerton sabe, quem é do Colin Bridgerton, gente. E eu vou confessar que, tipo, o Colin, ele meio que me conquistou já no livro da Daphne, e principalmente ali no livro do Anthony, então, tipo assim, quando chegou o livro do Colin, eu já tava rendida por esse personagem, entendeu, gente? Porque, tipo, o Colin é aquele personagem que quando ele chega, ele rouba a cena. A gente sabe que a cena vai ser boa, que vai ser engraçada, porque ele tá na cena, entendeu? E isso é uma coisa que me irritou muito, tipo, na adaptação da Netflix, né? Tipo, eu gostei muito dos Bridgertons ali, da adaptação, mas uma coisa que eu não gostei foi o Colin, que eles fizeram com o Colin. Isso porque pareceu muito, eu tava assistindo, que eles tinham trocado a personalidade do Colin com o Benedict, entendeu? Tipo assim, o Benedict tava mais parecido com o Colin nos livros do que o Colin, entendeu? O Colin, ele parecia estar com a personalidade do Gregor, entendeu, gente? Não! A cena lá dele ser enganado pela menina lá que queria fingir que o filho era do Colin, eu fiquei tipo assim, o Colin nunca na vida ia cair nessa enganação aí, entendeu? Aí, pra provar que eu tô falando a verdade, gente, o Colin, ele é um personagem que, tipo assim, ele conversou 2 segundos com a Kate ali, né, que é a protagonista do segundo livro, e já notou que ela não gosta do irmão dele, e aí ele arma pra cima do irmão dele pra ele dançar com a Kate, gente. E aí, logo depois que ele continua conversando aqui com a Kate, mas logo depois ele se despede, e aí ele vai imediatamente falar com o Visconde, no caso, o Anthony. O Colin, ele é exatamente desse jeito em todos os livros em que ele aparece. Todos, no caso. E mais principalmente no dele, não é mesmo, gente? E é por isso, né, que tipo, a adaptação, eles precisam melhorar bastante pra quando chegar a temporada do Colin. Porque eu não vou perdoar se eles continuarem com essa pegada de colocar a personalidade do Gregory no Colin, gente. Nada a ver, entendeu? E, né, ele faz par ali romântico com a Penélope, não é mesmo? E que é uma outra personagem muito legal de se acompanhar. A Penélope é a melhor amiga ali da irmã dele. E meio que eles cresceram juntos, né? Ele viu meio que a Penélope de uma garotinha para uma mulher. E a Penélope, ela sempre teve ali um crush no Colin e tudo mais. Só que o Colin só vai começar a percebê-lo lá no livro dele, né? Tipo, que acontece uns 10 anos depois do primeiro livro, inclusive. Então, tipo assim, passou-se muito tempo ali. E ele tinha acabado ali de voltar de uma viagem e tal. A Penélope já não tava mais usando as roupas que a mãe dela mandava ela usar. Então, tipo assim, a Penélope já tava mais solta, assim, por assim dizer, porque ela já tava considerada sendo uma solteirona. Então, ela fazia o que ela bem entendia. E aí, nessa, né? Ele foi ali para um baile e tudo mais. E aí ele conversa com a Penélope, conversa vai, conversa vem, e ele resolve convidar ela para dançar. E ele é um personagem, assim, como todos os Bridgertons, ele é muito familiar, ele se importa muito com a família. Inclusive, quando ele acha que a irmã dele é a Lady Wisdom Town, ele começa a pirar, inclusive ele vai na casa da Penélope. Ele tá lá desesperado, mal sabia ele que quem era a Lady lá era a Penélope. E ele, ai, ela vai ser arruinada, não sei o que, nananã. E uma outra coisa, né, tipo, que eu gosto muito dele também é que ele é escritor, inclusive, gente. Ele escreve muito bem. Ele é perfeito, entendeu? Ele é perfeito, cabeleireiro lindo, maravilhoso. E é por isso que ele tá aqui na minha lista, entendeu? E eu espero, né, uma adaptação melhor na Netflix. Eu tô de olho em vocês. E por último aqui na nossa lista, eu vou ler o trecho aqui do personagem. Eu quero ver se alguém aí vai adivinhar de quem que eu tô falando. Os olhos de fulano
se encontraram com os meus e ele suspirou. Você vai tornar isso muito difícil, né? Não falei nada. Meu coração estava aos pulos quando desviei dele e me dirigi à porta. Cat? Tomando ar, encarei-o. O quê? Um sorriso afastou os seus lábios. Você sabe que eu adoro um desafio, né? E essa frase, gente, né, é de um personagem aí também que me conquistou muito, que é o Daemon, né? E não, eu não tô falando do Daemon, né, do universo de The Vampire Diaries, o Daemon vampiro. Eu tô falando do Daemon Black da saga Lux. E a saga Lux, ela foi uma saga que eu li ela recentemente, não tem tanto tempo assim, que é uma saga ali de alienígenas, né, gente? E o Daemon, ele é um alienígena que veio ali do planeta Lux e foi destruído, e eles acabaram, né, ele e vários outros da raça dele acabaram vindo se refugiar aqui na Terra, né? E, gente, o Daemon, ele é um poço de sarcasmo e de ironia. Gente, sério, você passa o livro inteiro, tipo assim, se divertindo com ele provocando a Kerry o tempo todo, né? E eu até posso dizer aqui, né, que o relacionamento deles é bem do jeito que eu gosto, né? Que é aquele relacionamento enemies to lovers, né? Que são dois personagens que se conhecem e a princípio eles não se gostam, eles se odeiam, se implicam um com o outro, mas no meio pro fim eles acabam se apaixonando. E é exatamente o que acontece aqui, né? E logo ali no início da história, né, o Daemon, ele é vizinho da Kerry, né? Que a Kerry, ela se muda ali pra cidade, né? E logo ali na primeira cena do primeiro capítulo já tem um embate entre eles, né? Que é quando ali a Kerry, ela vai pedir onde é que fica um supermercado ali perto e ele é bem chato com ela, bem desagradável, ele fica falando dela e ela não gosta. E tipo assim, tudo isso já no primeiro capítulo, né? Então tipo assim, a história ela já começa ali com tudo pro relacionamento deles, né? E, gente, foi difícil aqui pra mim escolher algum momento sarcástico do Daemon, porque, tipo, tem vários momentos sarcásticos dele dentro da saga, né? E o Daemon, ele é um personagem, assim, que você gosta dele muito fácil, né? Porque, apesar dele ser arrogante, dele ser sarcástico, dele ser irônico, ele é muito determinado e muito decidido, né? Isso é claro, né, que vai render ali vários momentos ali durante os livros que ele vai fazer burrada e vai tomar decisão errada. Ele e a Kerry também, né? E é legal ver como eles se completam, né, gente? Porque a Kerry também, ela tem os seus defeitos ali, né? Ela também é meio impaciente, é meio impulsiva. E a Kerry, né, uma coisa legal da saga Lux, que foi uma coisa que fez eu me identificar muito com a história, é que a Kerry, ela é leitora. Sim, assim como a gente, ela é leitora. Inclusive ali na história, ela tem um blog que ela fala sobre livros. E isso já é uma coisa muito legal, que já faz a gente super se identificar com a saga Lux, né? E a história em si é muito maravilhosa, ela é muito bem amarrada. Cada livro é melhor do que o outro. Tipo, nossa, são 5 livros, mas são 5 livros que não são chatos, não é maçante de você ler, gente. Sério, é perfeito. A saga Lux é muito boa. E eu queria muito que virasse uma série ou um filme, porque ia ser perfeito, né? E a gente também vê ali vários momentos sarcásticos do Daemon, principalmente a partir do segundo livro, quando tem a introdução daquele personagem do Blake, né? Que ele é um personagem bem importante no segundo e no terceiro livro, né? E é claro que renderam várias cenas, né, ali de implicância entre os dois, porque o Blake, ele começa a ter um certo crush ali na Kerry também. E é legal que o Daemon, ele erra o nome do Blake de propósito, só pra implicar com ele. Gente, durante o segundo livro é muito engraçado. Você vê, ele fala Biff, ele fala Bart. Gente, sério, o Daemon faz isso durante a série inteira. Então, gente, tipo assim, o sarcasmo do Daemon, ele não tem limite. E como eu mencionei, né, o relacionamento dele e da Kerry é bem enemies to lovers e vai desenvolvendo ali no decorrer dos livros. Então é por isso que eu resolvi trazer o Daemon aqui para nossa lista como um dos maiores crushes literários que existem por aí no universo da literatura. Então termina aqui a nossa listinha, não é mesmo? Diz pra gente aqui se você, o seu crush tá nessa lista, e se não tiver, indique aqui nos comentários, quem sabe ele não pode aparecer em uma outra lista aqui, não é mesmo? E se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal para ter mais conteúdos como esse, ative as notificações para vocês ficarem por dentro do que tá acontecendo no canal, compartilhe com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau!